O Umaru Sissoko Embaló confirmou ter ordenado a expulsão da missão de alto nível da CEDEAO e garante que a organização subregional não vai voltar à Guiné-Bissau enquanto for presidente. E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Bissau Podcast. Opa! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na crise política que está sacudindo a Guiné-Bissau, né? Sim. Parece que o presidente Embaló tomou uma decisão, digamos, bombástica, expulsou a missão de mediação da CEDEAO do país. A situação tá pegando fogo. É verdade, Pedro. Essa expulsão é tipo o capítulo mais recente dessa crise, né? O presidente da República da Guiné-Bissau confirmou ter ordenado a expulsão da missão de alto nível da CEDEAO que esteve no país para mediar a crise política em curso. Umaru Sissoko Embaló reiterou que é ele o chefe, o único chefe de Estado legítimo e que a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental não tem autoridade sobre a Guiné-Bissau e que, como tal, a organização subregional não voltará ao país enquanto ele for presidente. No seu regresso a Bissau, após visitas à Rússia, Hungria e França, o presidente Umaru Sissoko Embaló confirmou ter ordenado a retirada da missão de alto nível da CEDEAO. A delegação estava na Guiné-Bissau com o objetivo de encontrar soluções para a crise política entre os atores políticos do país. Porque hora que CEDEAO na bem, ou Nações Unidas, ou União Africana, está tendo que não está falando foi de route. E quem que está validando? Roteiro. E quem que está validando ali? Presidente da República. E que como cor cubim, não, é país está na regra, é a República de Bananas. A não só que banalizar Guiné-Bissau, mas ninguém quer banalizar. Sissoko Embaló reafirmou que as eleições gerais estão marcadas para 30 de novembro deste ano e garantiu que oficializará a decisão após um encontro com os partidos políticos nos próximos dias. Vamos fazer um governo, aquilo nem Trump que podia falar, vamos fazer um governo, é o governo que não vai aquela eleição, para organizar a eleição. E dia 30, essa semana, na convoca todos os partidos políticos, vai fazer decreto, dia 30 de novembro que a gente não vai. Em resposta ao comunicado das coligações Aliança Patriótica Inclusiva Cabaz Garande e Plataforma da Aliança Inclusiva Terra Arranca, que condenaram alegadas ameaças contra ele, o presidente advertiu que poderá tomar medidas contra futuras manifestações deste tipo. Hoje é um comunicado, eu acho que é uma pisa a linha vermelha. É na falando de ex-presidente da República, ok, na conversação, mas é ex-presidente da República de Salles. Entende como a engana fala para a Terra Arranca. Que ele sempre está falhando a estratégia, mas a pica pode entrar na dinâmica, porque e quem diz que ele é pode entrar nessa. E é concentrado, tudo que eles que sala concentrado. A gente estuda o que sala. Manga deles que não vai à eleição, outros furtas dinheiro do Estado e gosto, é na pagar. Aqueles que pagam imposto, é na pagar. Se você ganha, vai ninguém. Por fim, o chefe de Estado destacou que nenhum candidato com dívidas ao Estado poderá concorrer às eleições, reforçando sua posição: quem tem dívidas com o Estado, que as pague agora, caso queira ser candidato. E as coligações API, Cabaz, Garande e PAI Terra Arranca consideram este comportamento do Presidente da República Guineense autoritário, arrogante e desrespeitoso. Num comunicado conjunto, as duas coligações dizem que a atitude de Sissoko Embaló só vem confirmar o seu desespero perante o fim do mandato a 27 de fevereiro e a obsessão doentia em sequestrar o poder pela via antidemocrática. Para a API e PAI Terra Arranca, a recusa do chefe de Estado guineense em marcar eleições presidenciais e legislativas, além da rejeição de um diálogo inclusivo, está perigosamente a conduzir o país para o caos político, com consequências imprevisíveis para a paz e a estabilidade. Por fim, as duas coligações reiteram a firme determinação na procura de soluções consensuais para a presente crise, apelando à calma do povo guineense. Na região. A gente sabe, a gente acompanha. Vendo o caos se instalar na Guiné-Bissau, eles enviaram uma missão para tentar apaziguar os ânimos e promover o diálogo entre o governo e a oposição, né? Só que o Embaló não gostou nadinha da interferência. Pelo visto ele não estava para conversa, né? Voltou de uma série de viagens internacionais, Rússia, Azerbaijão, Hungria, França, e já mandou a missão da CEDEAO fazer as malas. Pois é, e ele foi bem categórico. Disse que a missão não volta nunca mais e que não está nem um pouco preocupado com a possibilidade de sanções da CEDEAO. Imagina só a audácia.
Embaló argumentou que qualquer decisão sobre sanções teria que ser aprovada pelos chefes de Estado dos países membros da organização. Que situação, hein? Me parece que ele está subestimando a força da CEDEAO, não acha? Afinal, eles já impuseram sanções a outros países da região no passado. E essa postura de desafio, essa viagem para países como a Rússia, será que isso não indica uma mudança na política externa da Guiné-Bissau? É uma pergunta interessante, Pedro. A gente sabe que a Rússia, por exemplo, tem se aproximado de alguns países africanos nos últimos anos, buscando ampliar sua influência no continente. Essa visita do Embaló pode, sim, indicar uma guinada na política externa da Guiné-Bissau, se afastando de seus parceiros tradicionais, se aproximando de novos atores globais. E essa mudança de alinhamento pode, de fato, influenciar a relação com a CEDEAO. Faz sentido. E a oposição, como reagiu a essa expulsão da missão da CEDEAO? As coligações, lideradas por Domingos Simões Pereira, e que representam uma parcela significativa da população guineense, condenaram a atitude do Embaló, chamando-a de irresponsável e vergonhosa. Eles acusam o presidente de sabotar qualquer chance de eleições livres e transparentes e insistem que o mandato dele já acabou. Eita, pelo visto a oposição não tá pra brincadeira. Mas me diz uma coisa. Se eles acreditam que o mandato do Embaló já terminou porque se preocupam tanto com as eleições de 2025, não deveriam estar pressionando por novas eleições imediatamente. É uma boa pergunta. A oposição se encontra numa sinuca de bico. Por um lado, eles não reconhecem a legitimidade do governo Embaló e defendem a realização de novas eleições o mais rápido possível. Por outro, eles sabem que precisam se preparar para a disputa eleitoral em 2025, caso o Embaló insista em levar seus planos adiante. Entendi. É um jogo de xadrez político com cada lado calculando seus movimentos. A oposição não quer dar ao Embaló a chance de se consolidar no poder, mas também não pode ignorar o fato de que as eleições de 2025 podem acontecer, gostem eles ou não. Exatamente. A situação é complexa e cheia de nuances. E a gente vai continuar desvendando essa trama aqui no Bissau Podcast. Fiquem ligados, pessoal, que a gente volta já para discutir as possíveis consequências dessa crise, o papel da comunidade internacional e o futuro incerto da Guiné-Bissau. Não saiam daí. Voltamos já. E a gente volta com o Bissau Podcast, né? Desvendando essa crise política na Guiné-Bissau. A gente estava falando da oposição antes do intervalo e a difícil situação que eles enfrentam, né? Mas, Pedro, não podemos esquecer da comunidade internacional, né? Eles também estão de olho nessa confusão toda. Com certeza, Carmen. E a CEDEAO não está sozinha nessa. A ONU e outros países também estão acompanhando tudo com preocupação. Afinal, a estabilidade da Guiné-Bissau afeta toda a região. Exato. E a gente sabe que a Guiné-Bissau já é um país com muitos desafios, né? Pobreza, instabilidade política, corrupção. Imagina o impacto dessa crise na vida das pessoas. É verdade. E a comunidade internacional ela tem um papel importante, né? O que eles podem fazer de concreto para pressionar o Embaló a voltar atrás. Será que sanções econômicas estão em cima da mesa? Olha, Pedro, sanções são sempre a última opção, né? Mas a CEDEAO já provou que não tem medo de usá-las quando necessário. Lembra da crise na Gama em 2016? Sim. A CEDEAO teve um papel crucial para garantir uma transição pacífica de poder por lá, inclusive ameaçando intervenção militar. Verdade. E no caso da Guiné-Bissau, a CEDEAO também já atuou em outras crises, né? A questão é que, com essa expulsão da missão, a gente fica sem saber qual vai ser o impacto nas relações do país com a comunidade internacional. Será que a Guiné-Bissau vai acabar isolada diplomaticamente? É um risco real, Pedro. E o isolamento ele teria consequências sérias, agravando ainda mais os problemas que a gente já mencionou. A Guiné-Bissau depende muito da ajuda internacional e essa ajuda pode diminuir, né? Se o país ficar mal visto pela comunidade internacional. Entendi. E além da questão das sanções, quais outras ferramentas a comunidade internacional pode usar para lidar com essa crise? Bom, eles podem suspender a ajuda financeira ao país, né? O que teria um impacto direto na economia e na população. Também podem aumentar a pressão diplomática, condenando as ações do Embaló, buscando isolá-lo politicamente. E, claro, podem continuar incentivando o diálogo entre o governo e a oposição, buscando uma solução pacífica para a crise. A gente fica na torcida para que a comunidade internacional consiga encontrar um caminho para resolver essa crise, né? Sem prejudicar ainda mais a população da Guiné-Bissau. Mas e o Embaló, hein? Você acha que ele vai ceder à pressão internacional? Até agora ele parece irredutível. Difícil dizer, Pedro. O Embaló tem se mostrado um líder bastante autoritário, né? Disposto a tomar decisões polêmicas sem se importar muito com as consequências. Ele parece estar jogando um jogo arriscado, apostando que a comunidade internacional não vai querer intervir diretamente na Guiné-Bissau. Mas você não acha que ele está subestimando a força da CEDEAO? Afinal, eles já mostraram que tem poder para agir quando a democracia está em risco na região. É verdade.
Mas a gente também precisa levar em conta o contexto geopolítico atual, né? A Rússia, por exemplo, tem se apresentado como uma alternativa aos parceiros ocidentais tradicionais na África, oferecendo apoio político e econômico sem muitas exigências em relação à democracia e aos direitos humanos. Interessante. Então você acha que essa aproximação com a Rússia pode estar dando ao Embaló uma certa sensação de segurança? De que ele pode desafiar a Sedial sem sofrer grandes consequências? É possível. A gente precisa lembrar que a política internacional é um jogo complexo, né? Com diversos atores e interesses em jogo. E a crise na Guiné-Bissau está inserida nesse contexto, o que torna a situação ainda mais difícil de prever. Pois é. É como se a gente estivesse assistindo a uma partida de xadrez, né? Com cada lado fazendo seus movimentos e tentando antecipar as jogadas do adversário. E nesse jogo, o futuro da Guiné-Bissau está em jogo. Exatamente. E enquanto a gente observa essa partida, fica a pergunta: qual será o próximo movimento? Será que o Embaló vai recuar e abrir espaço para o diálogo? Ou vai continuar desafiando a comunidade internacional e aprofundando a crise? Como a gente está falando da situação na Guiné-Bissau, é bem delicada, mas tem uma coisa que me intriga nessa história, toda a insistência do Embaló em realizar as eleições em novembro de 2025. Por que tanta pressa? E se ele acredita que o mandato dele vai até setembro, qual a necessidade de antecipar as eleições? Pois é, Carmen, a oposição também questiona essa pressa toda, né? Eles argumentam que o mandato do Embaló já acabou e que essa insistência em marcar as eleições é uma tentativa de se manter no poder a qualquer custo. Parece que ele quer controlar o processo eleitoral, talvez, para garantir uma vitória fácil. Exatamente. E essa recusa em formar um governo de unidade nacional também é preocupante, né? Um governo de união podia ser um passo importante para acalmar os ânimos e criar um ambiente mais propício ao diálogo, né? Preparando o terreno para eleições mais justas e transparentes. Mas, pelo visto, o Embaló não está disposto a dividir o poder. Parece que ele quer ter o controle total da situação e essa postura intransigente pode acabar agravando ainda mais a crise, né? Se o Embaló continua ignorando a comunidade internacional e a oposição, a gente corre o risco de ver a Guiné-Bissau mergulhar num ciclo de instabilidade e violência. É verdade, Pedro. A gente sabe que a Guiné-Bissau já sofreu muito com golpes de Estado e conflitos no passado e a população é sempre a mais prejudicada nessas situações, né? A comunidade internacional precisa encontrar uma forma de pressionar o Embaló a mudar de rumo, mas sem agravar ainda mais a situação da população. É um desafio e tanto, Carmen, mas olhando para o futuro, quais os cenários possíveis para a Guiné-Bissau? O que a gente pode esperar dos próximos meses? Olha, Pedro, prever o futuro é sempre complicado, né? Mas a gente pode traçar alguns cenários. Num cenário otimista, o Embaló cede à pressão internacional, abre espaço para o diálogo com a oposição e Guiné-Bissau consegue realizar eleições pacíficas e democráticas em 2025. Seria ótimo, né? Mas e se o Embaló continuar irredutível? Nesse caso, a crise pode se aprofundar, a comunidade internacional pode impor sanções mais duras, a economia do país pode colapsar e a violência política pode aumentar. É um cenário sombrio que a gente espera que não se concretize. A gente torce para que a Guiné-Bissau encontre um caminho para sair dessa crise, né? Nós, aqui no Bissau Podcast, a gente vai continuar acompanhando de perto todos os desdobramentos dessa história, né? Trazendo análises e informações para você entender melhor o que está acontecendo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum episódio. A gente se vê no próximo episódio do Bissau Podcast. Um abraço a todos e até a próxima.